Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos do céu vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos e irmãs, sentemo-nos. Não desprezeis nenhum desses pequeninos. Não desprezemos os pobres, as crianças, os indefesos neste mundo e nesta terra, porque deles é o reino dos céus. E quando se fala em crianças, vamos retomar o que diz a sã doutrina católica de Deus. O quanto que uma multidão de crianças são mortas, abortadas dentro e fora da barriga de suas mães por causa dos projetos satânicos e humanos deste mundo. Porque os seus autores negam a Deus e fazem assim seus próprios deuses. Pecado mortal para aqueles que cometem, que apoiam, que incentivam, nem que for por pensamento. E não pode comungar a Eucaristia. O católico que pensa e vive dessa forma está constantemente em estado de pecado mortal. E se entrar na fila para receber, comete sacrilégio. Não só isso, sabemos que os grandes aí, que governam muitos países, pessoas não tão ignorantes assim, apoiaram e votaram para eles. Estão em pecado mortal todos aqueles que promovem o aborto e o assassínio das crianças. Jesus vem falar para nós que devemos ser como crianças, proteger as nossas crianças desse mundo mau, dessa sexualidade degenerada, desgraçada, que está tirando a inocência dos nossos pequenos. Culpa dos pais, muitas vezes deles, porque vão responder um dia diante de nosso Senhor, se eles assim, por negligência, fizerem perder aqueles que Deus os confiou para o reino do céu. Porque o maior no reino dos céus são os inocentes,
O maior do reino dos céus são os puros, são as crianças. O maior do reino dos céus são os que se convertem, são aqueles que conseguem meditar a palavra de Deus e o sentido próprio da sua revelação dentro de si, em si, e mudam de vida e endireitam os seus caminhos e tornam-se homens e mulheres puros e santos, a partir daí praticando o Santo Evangelho. Esses são os grandes do reino dos céus. Os grandes não são os soberbos, os orgulhosos, os vaidosos, não. Esses não são nada. Enquanto não se converterem, serão o próprio jugo da sociedade, da humanidade e dos homens. Então é preciso mudar de vida, é preciso mudar de mentalidade, metanoia, é preciso mudar de caminho, um modo novo de viver, de pensar e caminhar. Porque a maior alegria do coração de Jesus, a maior alegria do coração de Deus é receber no seu reino um convertido. Não é isso? É isso. O Senhor abandona aqueles 99 que se acham justos e prefere um coração humilde, um convertido de verdade, aquele que mudou de vida e que o aceitou como seu Deus, o seu Senhor. As pessoas pensam que possuir bens desse mundo são grandes, a fama, os diplomas, o seu nome, servem para esta vida terrena, não servem para Deus, não servem para Deus. Pode possuir inúmeros diplomas, para Deus não, se não amar, se não procurar a justiça, se não for eficiente do seu modo caridoso de ser e de manifestar a sua identidade católica. De nada adianta. Se não seguir a Cristo, de nada vale. Do que vale uma pessoa que vive totalmente para este mundo, enraizado nos projetos mundanos e que não tem a Deus como seu Senhor, não segue, não reflete, não pensa, não caminha com Ele, não observa os seus mandamentos? Tem que jogar fora. Por isso é preciso conversão para sair desse mundo, para sair da mentalidade pagã, da mentalidade enraizada nas misérias desta vida e dos homens. É preciso uma mentalidade e um nascimento espiritual. Embora este mundo seja um mundo de morte, um mundo de manipulação, de idiotizados, Deus não desiste de nós. Por quê? Porque Jesus olha para os pecadores e muitos deles caminham vazios, almas vazias, cada vez mais sem identidade cristã e humana e sem sentido. Prestemos atenção, as pessoas vivem de moda. Um dia é bebê reborn, outro dia é isso, outro dia é aquilo. Hoje tem adultos chupando chupeta, dizendo que é para conter a sua ansiedade diante do mundo devastador. Ah, meus irmãos, que mundo nós estamos vivendo? Que vazio, que alma, que sociedade sem Deus, sem sentido de existência. Nós caminhamos para uma humanidade cada vez mais maluca, sem Deus. Se falamos, nós somos os loucos. Estamos precisando voltar para Deus, voltar para a igreja, voltar para a verdadeira religião. Porque sem Deus as pessoas estão ficando malucas, desequilibradas, perdendo o sentido no caminho da vida. Tudo é moda. Cada dia é uma coisa para tentar dar sentido ao vazio existencial da sua alma. Uma coisa nós dizemos: sem Deus nada será curado, nada será sarado, nada será transformado, só vai piorar. Só vai piorar. Mas Jesus, Ele olha para nós, esse mundo que está cada vez mais sem Ele,
sem desejo do céu, sem desejo de santidade, mas Ele vem ao nosso encontro, acolhe os pobres que somos nós, acolhe os humildes que somos nós, acolhe as crianças. É preciso ser pobre, é preciso ser humilde e reconhecer que sem Cristo nós não somos nada, e como católicos não podemos viver uma vida fora da Santa Igreja, na qual não há salvação. Não. Se nós, como católicos, achamos que não precisamos da Igreja, dos sacramentos, dos mandamentos, da lei do Senhor e da sua orientação, nós estamos totalmente enganados e já caminhamos perdidos. Porque quem tem mais valor diante de Deus é aquele que se faz pequeno, é aquele que serve e diz a verdade. Primeira leitura. Porque o que mente, o que engana, o covarde, ele é corrupto diante de Deus, porque rouba dos ouvintes a verdade da salvação dedicada a eles. Não sejamos covardes, não enganemos, sejamos sinceros, sejamos verdadeiros, porque Deus está aí. Quem serve a Deus de verdade preserva o outro do mal, preserva o outro do engano, preserva o outro da mentira, recupera os pecadores da vida errada e do pecado e purifica a consciência da cegueira mórbida. Agora, se nós formos covardes, tivermos medo para tudo, não quisermos problemas, o maior problema arranjaremos com nosso Senhor diante da nossa missão e da vontade sublime e divina dele sobre nós. Porque o mundo em que nós estamos vivendo hoje, próprio dentro da igreja, não se tem medo nem do inferno, nem de Deus e do seu julgamento, mas morre-se de medo do outro, o que o outro vai pensar, o que eu falo, a verdade que deve ser colocada. Esse medo é medonho. O medo de ser julgado pelos homens, mas não tenho medo de ser julgado por Deus. Sejamos verdadeiros e não tenhamos medo, porque, como diz a primeira leitura, Deus caminha conosco, Deus caminha com os seus, que vivem a verdade e testemunham a sua palavra. Que Deus então nos ajude para purificar a nossa vida, sermos santos e puros como as crianças, mas sermos verdadeiros e sinceros na nossa missão e no nosso apostolado, e possamos ser adultos na fé e pararmos de mimimi nesta vida, onde acham que tudo se pode, mas com Deus não é assim. Deus precisa de uma ordem, nos dá uma ordem para segui-lo de verdade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome